Vamos lá. A gente, crente, né? A gente sempre fala, né? Crente é uma raça, né? A gente é uma raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido. E quando a gente vem, né? Quando a gente aceita Jesus e quando a gente faz parte dessa família, a gente começa a adquirir alguns hábitos, né? Bons, muito bons por sinal, e alguns jargões, é ou não é? E aí tem um jargão que a gente usa muito, que é assim, ó. Deus sabe de todas as coisas, não é? Quem já disse isso? Deus sabe de todas as coisas. E aí a gente usa esse jargão, geralmente em que contexto, né? Sei lá, aconteceu, o irmão teve um acidente, né? Sofreu um acidente. Ô irmão, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ou acontece alguma coisa ruim ali, né? Alguma coisa que saiu fora do esperado. Deus sabe de todas as coisas, viu, irmão? Deus sabe de todas as coisas. E a gente usa geralmente nesse contexto, né? Deus sabe de todas as coisas. E aí, eu e a Angélica em casa, né? Algum tempo atrás a gente estava conversando sobre isso, porque, irmãos, de verdade, na minha vida, né? Eu já compartilhei com vocês alguns testemunhos, algumas coisas que Deus fez. E geralmente, quando a gente está passando por uma tribulação, uma prova, uma luta, geralmente não, todas as vezes, a gente nunca sabe o que Deus tem reservado para a gente lá na frente, é ou não é? E aí depois que a gente passa, depois que aquilo acontece, que vem o momento da bênção, da bonança, e aí você começa a entender que Deus, Ele realmente sabe de todas as coisas. Não é só um jargão, né? Deus sabe mesmo de todas as coisas, né? Eu não sei vocês, mas na minha vida, várias vezes já aconteceu isso. Depois que passa, depois que acontece alguma coisa, e aí você olha para trás, aí você fala, caramba, Deus sabe de todas as coisas, realmente, né? E a gente esquece de usar na hora boa isso, né? Na hora boa, na hora da bênção, né? A gente só fala na hora ruim. Mas na hora da bênção a gente tem que se lembrar, né? Deus, Ele realmente, Deus sabe mesmo de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por isso, né? Você pode glorificar o nome do Senhor? Obrigado, Jesus. Amém. E aí a gente começou com esse jargão em casa, né? Amor, Deus realmente sabe todas as coisas, né? Deus, Ele sabe mesmo, né? A gente fica zoando. E aí, recentemente agora, tem um outro que a gente começou a falar, né? Esse aí tem um tempinho, tem um outro que tem uma outra expressão, outro jargão que a gente usa, que é o seguinte, glória a Deus. Não é? Vocês não usam muito isso na vida de vocês? Quem aqui já disse isso? Nossa, glória a Deus, né? Glória a Deus. É uma coisa que faz parte do nosso vocabulário e glória a Deus por isso, né? Porque a glória é dele mesmo, né? Só que a gente fala de uma forma tão, tipo assim, igual o culto, né? O culto hoje foi uma bênção, nossa, glória a Deus, né? Não sei o que, glória a Deus. Sim, glória a Deus mesmo, mas a gente não pensa no peso que tem essa expressão. Glória a Deus mesmo, né? E aí a gente estava zoando em casa, né? Eu e a Angélica há um tempo já, a gente estava conversando sobre isso e eu comecei a refletir profundamente sobre esse jargão que a gente usa, né? E aí, cadê o Danilo, Gente, eu gosto demais do Danilo, quando ele faz ali os negócios, que ele faz rapidão. Olha lá, o Danilo, o tema da palavra é glória a Deus, e eu quero que você deixe o A maiúsculo, tá? Glória a Deus, beleza? Missão para você, missão dada, missão cumprida. Daqui a pouco ele coloca ali. Então, o tema dessa palavra é muito simples, né? E é um jargão que a gente usa muito. Glória a Deus. Então, vira para o seu irmão e fala, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus? Amém. E aí, eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Capítulo 2. Vamos ler versículo 4? A partir do versículo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Eu estou na revista atualizada, tá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Cadê? Passa um aí, que eu estou no 5. Acompanha aí, Dedê. Isso.
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos ler tudo junto ali, depois do hífen. 2, 3 e... Pela graça, salvos. Vamos continuar. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Porque... Pela graça sois mediante, e isso, versículo 9, não de obras para quê? Até aqui. E não de obras para que ninguém se glorie. Essa aqui, gente, é a base do nosso evangelho. É a base do evangelho que a gente prega, né? É a base de tudo aquilo que a gente acredita. Os alunos que estão aqui na ENFA, né? Dia de domingo. Hoje foi com a pastora Gisele. Mestre Gisele. E esse curso, que é o curso de fundamentos ali, né? É trabalhado essas questões da base da nossa fé. E isso é a base daquilo que a gente acredita, né? Caso você tenha se esquecido disso, gostaria de te recordar. E começar te recordando isso essa manhã. Que o evangelho que a gente prega, diferente de todas as outras religiões do mundo, né? E é isso que diferencia a gente de todas, né? Porque fala, Jesus é o caminho. Vários caminhos levam a Deus, né? Vocês já ouviram essa expressão? Vários caminhos levam a Deus. Mas a gente sabe que não. Qual que é o único caminho que leva a Deus? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por que a gente acredita nisso, né? De uma forma tão forte, né? Que Cristo é o único caminho até Deus. Porque o que diferencia a nossa religião das demais é o seguinte: se vocês, pega qualquer religião aí. Geralmente, nas outras religiões, o que as pessoas fazem, né? Buscando aí a salvação e a redenção. Por exemplo, na época lá do Opus Dei, né? Não sei quem conhece aí. O Opus Dei tem até alguns filmes que retratam, né? Da igreja católica e tal. O que as pessoas faziam, né? Se flagelava, né? Machucava a sua pele para assim tentar mortificar os seus pecados, né? E aí tem religiões que você tem que fazer oferendas, né? E se você não fazer a oferenda da forma como é esperado, você apanha, né? É chamado até de cavalo, né? A pessoa que recebe ali, é uma coisa... E aí, lá no Oriente, lá os monges, né? Para você alcançar um estágio superior, né? Você tem que ir para o meio do mato e tal. Então, a gente vê, em todas as outras, sempre o homem, né? É sempre o homem na sua meritocracia. O que é meritocracia? Pelo meu mérito, eu vou fazer por onde, né? Eu sou o cara, eu vou fazer por merecer, né? E no meu mérito, nas minhas boas obras, né? E tem religiões que pregam isso também, né? Nas suas boas obras. Então, se você ajudar os pobres, se você levar uma cesta básica, se você for uma pessoa benevolente, né? Altruísta, então você tem com certeza um lugar para você no céu. Porque você é uma pessoa boa. Porque você merece, porque você é o cara, porque você pode ser salvo, porque você faz boas obras e você é top, né? Não tem? Vocês já ouviram isso, provavelmente. Só que o evangelho que a gente prega vai na contramão de tudo isso. Aqui, e isso que Paulo prega aqui, e é isso que a gente acredita, que na verdade, gente, vamos parar para pensar? Nenhum de nós aqui, inclusive eu sou o primeiro aqui, a gente não tem capacidade para salvar a gente mesmo. A gente não pode ser salvo sozinho. A gente não tem essa capacidade, né? Sempre a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente sempre está pecando e todo dia, né? A gente se depara com o pecado e a gente sempre está pecando. E aí, e daqui a pouco eu vou entrar, né, nesses méritos. Muita gente, mesmo sendo cristão, mesmo sendo seguidor de Jesus, inconscientemente começa a acreditar que ele vai ser salvo por aquilo que ele pode fazer, pelas suas boas obras, pela sua força. E aí, se eu perguntar para você aqui essa manhã, quem tem certeza da salvação? Absoluta da salvação, que se Jesus voltar agora, você vai, se você morrer. Você pode sair ali fora e morrer, tranquilo. Nem todos levantaram a mão. E alguns que levantaram a mão, eu tenho certeza que levantou meio, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E por que isso, né? Porque talvez você ainda não entendeu que não é você que se salva. E nem eu. Eu por mim mesmo, eu não posso me salvar.
Se vocês soubessem dos meus pecados, vocês não iam estar nem me ouvindo aqui agora, né? Ontem eu estava até zoando com o pessoal. Cadê a Lawane, né, o Ed? A gente estava zoando lá, que estava falando do passado, né? E tal, contando os pecados. Eu gosto muito de falar os podres da Kézia. Cadê a Kézia? Nem está aqui, coitado. Aí a gente zoando. Aí eu falei, não, o único pecado que eu tenho é não ter buscado o Senhor da forma que eu deveria, né? É não ter feito jejum. Esse é o meu pecado, né? É não ter jejuado, não ter buscado. Ah, gente, até parece, né? Até parece, só que não, óbvio que não, né? Quantos pecados nós não temos, cada um de vocês. Então, a gente, aqui nesse evangelho, a gente começa a entender que a gente não pode ser salvo por a gente mesmo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Por que isso? Para que ninguém se glorie. Não é por obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. E naquele dia, quando a gente chegar diante do Senhor, e algum tempo atrás a gente até falou sobre isso aqui, né? Falar, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu preguei, olha eu com o microfone aqui pregando, né? E aí eu vou chegar para Jesus e falar, Jesus, eu pregava na igreja. Ô Jesus, eu dedicava a minha vida no teu altar, né? Ali. E se eu não entender isso aqui, que não é eu que estou me salvando, mas é Jesus, pela graça que me salva, e isso não gerar em mim um arrependimento, claro, porque se eu creio eu me arrependo, é consequência, né? Um arrependimento dos meus pecados, e na palavra está escrito isso, naquele dia ele dirá, aparta-te de mim que eu não te conheço. Então nessa primeira parte dessa palavra, para você que talvez está chegando agora na igreja, ou talvez você esteve afastado do Senhor por um tempo, né, você não estava firme, né, nos caminhos do Senhor, ou está conhecendo agora, enfim, eu não sei qual é o seu caso, mas eu gostaria de trazer essa palavra ao seu coração. A salvação, ela é pela graça. Ela é pela graça, mediante a fé. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você crê que Ele, mesmo sendo Deus, veio nessa terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia. Não sei porque você não está glorificando, eu vou falar de novo. Se você crê que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, veio a essa terra, levou sobre si os nossos pecados, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e agora está junto ao Pai, e com Ele nós somos muito mais do que vitoriosos, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você crê nisso de todo o coração, e se você crê, é uma consequência que isso te leve ao arrependimento dos seus pecados. É uma consequência. Se você crê em Jesus, se eu acredito que Ele é salvação, e aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele reserva para a sua vida, é muito bom, é muito maravilhoso, é muito melhor, é uma consequência que você se arrependa dos seus pecados, e que você deixe as suas práticas pecaminosas, entende? Né? Então, pense nisso, pense na salvação e no que Jesus fez por você, porque é pela graça. E pelo amor de Jesus Cristo, porque a gente o ama, porque a gente o deseja. Eu até falei sobre isso esse ano, né? Primeiro a gente ama, porque a gente o ama, porque a gente o deseja. Então, a gente abandona o pecado. Então, a gente o busca, então a gente faz o que a gente tem para fazer. Entende? Não é que você, porque você busca, porque você faz, porque você acontece, que você vai ser salvo. Não é. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso gera uma consequência em nós. Amém? Estão me fazendo entender? Então, caso você, né, quando eu perguntei aqui, você tem certeza da sua salvação? Se você estava meio assim, né? Hoje eu quero dizer, você pode sim ter certeza da sua salvação. Você pode sim ter certeza da sua salvação. Amém? E caso você ainda, a palavra de Deus diz isso, né? Que a gente precisa confessar com a nossa boca, que aquele que confessa Jesus, né? Ele o confessará diante do Pai. Então, e outros textos também dizem isso. Então, a gente precisa confessar Jesus como nosso Senhor. Então, caso você ainda não fez isso, né, você não teve essa oportunidade de dizer, eu acredito nisso. Eu acredito que Jesus é Deus, que Ele veio nessa terra, que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você não teve a oportunidade de declarar isso, eu vou dar essa oportunidade hoje para você. Eu não, né? O Espírito Santo vai dar essa oportunidade para você, amém? E aí todo mundo pode sair daqui com certeza absoluta da salvação, amém? Glória a Deus. Amém. Então, essa é a primeira parte, né? Para a gente fazer uma base aqui, ó, uma base da nossa conversa, né? A salvação é pela graça, mediante a fé, e não é por obras, para que ninguém se glorie. A gente faz boas obras? Fazemos, como uma consequência, uma resposta à salvação, amém? Glória a Deus. E aí, continuando aqui, eu queria ler
com vocês o Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 18. Aleluia. E para os bons, para quem tem o bom e o excelente hábito de anotar, anote aí para você ler em casa também, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Hebreus capítulo 5, versículo 5, que também está falando a mesma ideia aqui desse texto, tá? Hebreus capítulo 5, versículo 5. Anota aí para você ler em casa, para quem tem um bom hábito de meditar depois na palavra, tá? Mas eu vou ler só o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 18. E aqui nesse texto, quem está falando aqui? Vocês sabem quem está falando aqui? Versículo 18, tá, Andrés? 7, 18. Vocês sabem quem está falando aqui nesse texto? Jesus. Jesus Cristo. Ele está falando. Gente, vamos falar a verdade. Quem é Jesus Cristo? Ele é o cara, né? É o Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está sentado, né, no trono mais alto. A ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. É o nosso Jesus Cristo, é Deus, né? Jesus, ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o reconhecimento, né? Claro que é, claro que é. Só que olha o que ele está falando aqui. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria. De novo, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria. Mas o que procura? A glória de quem o enviou. Esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então aqui, no contexto aqui, o que Jesus está dizendo? Ele, nesse texto e em vários outros, é isso que a gente vê de Jesus, e é isso que a gente tem que aprender essa manhã. Jesus, em nenhum momento, Jesus estava buscando glória para si. Pode ler lá os evangelhos. Em todo tempo, Jesus estava remetendo ao Pai. Porque o meu Pai me enviou, porque o meu Pai me abençoou, porque o meu Pai isso, porque o meu Pai aquilo e tal. Em vários textos, vários momentos, Jesus está sempre dando glória ao Pai. E essa é a lição que a gente aprende com Jesus essa manhã. Que ele que era o cara. E ele era digno? Gente, Jesus é Jesus, não tem nem o que falar. Ele era digno de toda a glória, de toda a honra. Ele era. Mas ele não estava buscando por isso. Ele sempre estava dando glória ao Pai. Ao Pai. E aí eu quero ler com vocês também o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Meu xará. Capítulo 23, versículo 1. Vamos ler a partir do 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, tudo pois quanto eles vos disserem. Porém, não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha só, né? Que forte isso que Jesus está falando. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos aos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Versículo 6. Amam o quê? Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Está acompanhando aí, Dedê? Versículo 7. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ou seja, o que eles gostavam? De reconhecimento, de glória, de serem vistos, né? Aquele é o rabi, aquele é o mestre, homem de Deus, né? E tal, eles gostavam disso. Quando eles oravam em público, né? Quando eles faziam jejum, mudavam, colocavam panos de saco, né? E saíam na rua para serem vistos por todos. Porque o que eles queriam? Glória, reconhecimento. E aí Jesus continua, versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Versículo 9. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. E nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o servo.
E a quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E ao que mesmo se humilhar, será exaltado. Então Jesus aqui nesse texto, ele deixa muito claro para a gente, que não é que a gente não deve praticar as obras. Ele fala isso, fazei o que eles ensinam. Fazei, né? Faça o jejum, faça a oração, faça o que tem para fazer, faça as boas obras. Mas faça com uma motivação correta no seu coração. Você não deve fazer as coisas, Jesus está deixando muito claro aqui. Você não deve fazer as coisas com o objetivo de quê? De ser visto, de ser reconhecido ou de receber glórias e honras. E esse texto é muito, quando a gente lê, né? Vou falar de mim, tá? A maioria dos textos que a gente lê, principalmente quando a gente está fazendo leitura assim em sequência, a gente fica julgando, né, os fariseus, né? Eu julgo, né? Nossa, como que eles eram zoados, né? Esses fariseus, nossa, eles queriam glória, misericórdia, né? E a gente fica julgando. Mas e nós? Quantas vezes a gente não tem feito a mesma coisa? Não, pastor Mateus, eu não. Eu faço tudo para a glória do Senhor. Ah, é? E quando o seu líder não fala um muito obrigado para você? Quando você faz alguma coisa e você fica chateado. Por que você ficou chateado? Você queria um muito obrigado? Então você fez para ter um muito obrigado. Você não fez porque você queria entregar honras e glórias ao Senhor. E quando aqui na igreja, o pastor nunca citou seu nome aqui no microfone, como ele faz às vezes com a evangelista Fátima. Ele fala o nome dela, mas o meu nome ele nunca falou. E aí você fica chateado. Mas olha o tanto que eu trabalho nessa igreja. Meu Deus, eu dou a minha vida. Eu passo a madrugada, eu venho para a limpeza, eu vou para a célula, eu venho na terça, eu discipulo, eu faço, eu aconteço, eu ajudo o meu líder. E eu não recebo nenhum reconhecimento. Por que você está chateado? Então você fez porque você queria reconhecimento. Você entende? Como a gente, muitas vezes, a gente se coloca nessa posição de fariseu. E eu tive uma experiência dessa, muitas na verdade, né? Gente, e lembre-se de uma coisa, tá? Toda vez que alguém está aqui com o microfone na mão, a pessoa está sempre falando para ela primeiro, tá? Nunca olhe para a pessoa que está aqui com o microfone e fala, meu Deus, né, pastor Mateus, olha que top, né, ministrando nas nossas vidas. Só que não, se eu estou aqui falando é porque eu sou o primeiro que Deus está falando comigo sobre isso. E várias coisas Deus tem falado comigo, várias, mas eu lembrei de uma aqui. Teve um período aqui, eu fiquei um período afastado, né, das coisas do Senhor, compartilhei com os irmãos e tal. E depois eu voltei, e aí e ali, gente, no primeiro momento ali, eu estava com o coração tão assim, né, olha eu, né, tão humildão, né. Falei, não, eu quero ficar aqui, eu não quero ser visto por ninguém, não, eu quero fazer a obra do Senhor e tal. E aí eu, né, chamei algumas pessoas, tal, comecei a engenhar na minha casa, né, aquela coisa assim, né, e Deus foi abençoando, e aí me chamaram para voltar para a supervisão de células, né, que estava necessitando no momento. Eu nem queria de verdade mesmo, né, de verdade. Eu nem queria, tal, mas amém, a obra do Senhor, fomos, tal, e aí veio o setor ômega na época, né, e depois o alfa. E aí, a gente foi, né, a pastora disse ali me ajudando, né, e tal, ali na luta. Muita coisa aconteceu nesse período, muita coisa, muitos líderes saíram, acho que quase metade, bem na minha vez, né, mas fomos indo, fomos tocando barco, foi acontecendo as coisas, e a obra de Deus foi continuando, né. E aí, eu tinha no meu coração aquele sentimento, tipo assim, eu sei que eu não fiz tudo que eu deveria fazer e tal, poderia ter feito mais, mas, Senhor, amém, né, o Senhor sabe de todas as coisas, né, Deus sabe de todas as coisas, e amém, não deixei a peteca cair, a igreja está aí, meu pai ficou internado também, não sei se vocês lembram, né, meu pai ficou internado, tal, a gente ficou aqui, o mestre Daniel, né, tocando na igreja e tal, aquele sentimento, tipo, amém, não deixar uma peteca cair, a igreja está aí, né, e tal, beleza, e foi passando o tempo. E agora, recente, teve a reformulação, né, das células e tal. Quem gostou? Foi top, né, gente? Formulação e tal. E aí, beleza. E aí, teve tudo aquilo. E aí, o diabo colocou uma sementinha no meu coração e que eu deixei crescer um pouquinho, né? Qual é? Caramba, eu não recebi um muito obrigado por esses 2 anos que eu dei a minha vida aqui. Nossa, eu fiz de tudo. Passei noite sem dormir. Eu fiz, né? Eu dei a minha vida nesse negócio. Beleza, não cresceu, não expandiu, mas tá aí a igreja. E caramba, né? Meu pai não falou nada aqui. Nossa, queremos agradecer o pastor Mateus por esses 2 anos que ele serviu. Nem isso ele não falou, nem essa frase. Só foi, mudou tudo assim, e é isso aí, ficou por isso mesmo, né? E aí isso começou a crescer no meu coração. Caramba, mano. Né? Caramba, mano. E aí? Ficou por isso mesmo e tal? E não adiantou de nada então o que eu fiz, né? Eu só zoei tudo, e aí
né, alguns dias com esse sentimento no meu coração. Até que o Senhor começou a falar comigo sobre isso, né? Então você queria um muito obrigado? É isso que você queria? Você queria um reconhecimento? Você queria que a igreja fizesse uma homenagem, colocasse uma cadeira aqui em cima, para eu sentar, e colocasse uma coroa e umas vestes sobre mim, e todo mundo me adorasse? Que te adorasse, né? Deus falando comigo. É isso que você queria? Olha, muito obrigado, viu? Porque você é o salvador da igreja, né? Porque você morreu na cruz por esses irmãos, pastor Mateus, né? É isso que você queria? E olha só como que estava o meu coração, né? E Deus começou a ministrar sobre isso. E outra, além disso, eu não fiz metade do que era para eu fazer, então eu queria muito obrigado pelo quê, né? Se nem o que era para ter feito eu fiz direito, e mesmo assim eu estava querendo um reconhecimento. Olha só que loucura, né? E aí, Deus começou a falar comigo sobre isso, né? E isso, né, nesse contexto, né? E quantas outras coisas, irmãos? Quantas outras coisas, né? E às vezes a gente vai em oração diante de Deus com esse sentimento de oração. Ó Senhor, o Senhor não tem visto quanto eu tenho feito na sua casa? Ó Deus, eu tenho buscado o Senhor nas madrugadas. Ó Senhor, eu acordo às 3 da manhã para te buscar de todo o meu coração. E olha a minha vida, né? Ó Senhor, né? Senhor, mas eu tenho jejuado. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho dedicado a minha vida no teu altar, né? E olha só isso, olha só aquilo. Nossa Deus, o pastor Alain, olha a forma como ele me tratou. Olha o meu líder de célula que ele falou comigo. Olha o meu discipulador. Deus, eu preciso de discipulado. Eu preciso ser cuidado. Porque eu tenho feito tanto pelo Senhor, né? E eu quero esse reconhecimento, eu quero que alguém me pegue no colo. Eu quero que alguém jogue confetes em cima de mim, né? E me honre diante do público. Você entende como muitas vezes, lá no nosso subconsciente, lá no nosso interior, às vezes a gente nem fala isso, mas é isso que a gente carrega lá dentro. A gente está buscando fazer as coisas por reconhecimento. Reconhecimento. E sabe de onde que vem isso, né? Isso vem do ambiente empresarial. Porque eu vou ser honesto aqui para os irmãos. Aqui é a casa do Senhor, aqui é a igreja, a gente faz para o Senhor. Mas lá fora eu quero me destacar profissionalmente mesmo. E eu faço mesmo, e não é pecado isso, né? Porque a gente, né, Deus nos chama para isso, para a gente se destacar e ocupar lugares. Então, lá fora, e eu falo, né, eu estava até dando dica para algumas pessoas esses dias. Quando eu faço alguma coisa, eu mostro serviço mesmo, né? E tal, né, chefe, ó, isso, fiz isso, chego, né, para a chefia, ó, isso aqui que eu fiz, porque aí quando eu quero negociar, né? Que a gente negocia mesmo, porque não é igreja, não é reino de Deus, né? Ó, eu fiz hora extra, eu vim no sábado, né? Inclusive eu fiz isso lá na escola esses dias. Esse ano eu já trabalhei 4 sábados, vou trabalhar mais 3, meu filho vai nascer e eu quero uns dias. Estou trazendo coisas novas para a escola, porque a gente faz mesmo, né? Mas com o Senhor não se barganha, com o Senhor não se troca, com o Senhor não se compra, não se troca, não se barganha. Entende o que eu estou falando? Então muitas vezes a gente traz lá de fora, do contexto empresarial para quem vende, né? Vende, compra e tal, enfim, da vida, né? E a gente traz isso para cá, mas aqui na casa do Senhor isso não pode existir. Com o Senhor não se barganha, nem se negocia nada. Amém? E aí, né, eu queria até compartilhar uma outra experiência que eu tive agora, essa foi bem recente mesmo. Eu estou ouvindo umas palavras, né, inclusive aconselho os irmãos a ouvir lá no YouTube, coloca lá no YouTube, em vez de ficar ouvindo, né, besteira, vai ouvir a palavra do pastor Luciano Subirá sobre o jejum. Quantos aqui já ouviram ele falar sobre jejum, né? É muito legal, né? As palavras que ele traz de entendimento, e eu comecei a ser revelado daquilo, né? Porque eu nunca tinha feito jejum mais extenso, assim, né? Mais prolongado. Aí eu comecei, né? Com 12 horas eu já tinha feito algumas vezes, a partir da hora que eu acordasse, eu comecei 24 horas e tal. Aí, na semana passada, eu falei, eu vou fazer um jejum de 3 dias. 3 dias. Aí eu almocei na quinta-feira, falei, eu só vou comer no domingo. Falei, eu vou porque eu preciso. E eu tava com esse sentimento, né, de mergulhar e tal, né, de necessidade da presença do Senhor, até por conta dessa palavra. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Quando a gente reconhece o quão pequeno a gente é, né, o quão pecador a gente é, o quanto a gente precisa de Deus, isso nos leva a buscar Ele, entende? Não buscar porque eu busco, porque eu sou o cara, né? Não, muito pelo contrário, me leva a buscar porque eu preciso.
porque eu sou necessitado dele. E aí eu estava com esse, né, dentro do meu coração, esse clamor, Deus, eu preciso, porque eu sou tão pecador, Deus, me ajuda, né, e tal. E aí eu vou fazer isso, né, esse propósito e tal. Aí beleza, comecei quinta-feira, top, né, sexta. E aí na sexta-feira passada, teve a vigília, né, quem veio para a vigília? Gente, foi muito bom, né, foi maravilhoso. E aí eu cheguei aqui, gente, aquele dia eu estava com a mente em outro universo. Eu acho que eu nem pensei em Jesus o dia inteiro, né? Em jejum, tá? Em jejum. Com a mente em outro universo, tal, as coisas, a correria. E aí chegou aqui, na hora da vigília, eu estava servindo ali na porta, que eu acho que, eu não lembro o que aconteceu, se não tinha os diáconos, sei lá. Eu sei que eu fiquei ali na porta, dando assistência ali e tal. E aí a vigília começou, né? Acho que foi minha mãe, começou a orar e tal. E aí o que é esperado? Qual que é o objetivo do jejum? Te levar mais próximo de Deus, sim ou não? Tá. E aí o que vocês me falam de uma pessoa que está ali na porta, resolvendo um monte de coisa do trabalho, que poderia esperar, que não tinha necessidade nenhuma de eu estar resolvendo na sexta-feira? Qual a necessidade? Nenhuma. E o que vocês me diriam disso? Na hora da vigília. Ah não, mas eu estava em jejum, durante 2 dias, né? Eu já estava mais de 48 horas sem comer, porque eu sou o cara, né? E aí eu estava lá, resolvendo, mexendo no celular, com a mente em outro lugar, já tinha começado a oração aqui, aí a Fátima foi me cumprimentar, ela tinha passado para ir no banheiro, sem querer, né? Eu já estava com o celular na mão, que não deveria, e aí, puf, o celular caiu no chão, quebrou a tela, que eu já tinha arrumado, né? E eu sem dinheiro, e o neném chegando e tal. Aí eu comecei aquela pilha, né? Ai meu Deus, que não sei o quê, comecei a pensar com o celular e tal, e eu vou ter que arrumar, vou ter que ir lá no centro arrumar amanhã, só que amanhã eu tinha alguma coisa no sábado de manhã, nem lembro o que era, não lembro. Com os jovens, né? Tinha tiragem com os jovens e tal. E aquela coisa, né? E aí, eu entrei aqui para a igreja, em vez de eu orar, de eu buscar o Senhor, o que eu fiquei fazendo? Em outro lugar, em outro universo, né? E aí, quando eu finalmente resolvi, né? Não, deixa eu parar de pensar nisso, deixa eu orar, né? E aí, quando eu comecei a orar, o que eu queria? Eu queria já sentir a presença do Senhor, né? Porque afinal eu estava em jejum, né? Estava em jejum, eu sou o cara, né? Estava buscando ali. E aí a vigília foi, eu, meio ruim. Aí eu falei, nossa Deus, mas eu estou em jejum, né? Por que eu não estou sentindo essa presença? Por que será? Né? E aí, a gente começa a perceber como a gente é hipócrita. Eu estou falando de mim, tá? Se servir para vocês, você pega. Como a gente é hipócrita. Como a gente é hipócrita. A gente julga o fariseu, né? Que eu, quando estou lendo a Bíblia, eu falei para os irmãos, eu julgo, né? Falo, nossa, esses caras... Mas como a gente é hipócrita com as coisas, né? A gente faz uma coisinha que é 0,1% que a gente devia fazer para o Senhor, a gente já quer exigir, né? A gente já quer exigir de Deus que Ele me faça, que Ele aconteça, que Ele me abençoe, porque eu fiz uma coisinha lá. Não, pastor Mateus, mas não é uma coisinha, eu dedico a minha vida nessa igreja. Ah é? Você morreu na cruz? E aí você acha que você está no direito de exigir glória, honra, reconhecimento, ou bênçãos, ou sei lá o que você quer exigir de Deus. Entende? Né? Eu sei que essa palavra é um pouco pesada, geralmente quando eu trago a palavra, né? Um monte de gente já vem me falar, ai, Mateus, eu gosto tanto quando você prega, né? Que essas palavras são tão boas, né? E eu sei que essa palavra está sendo um pouco pesada, mas eu quero que realmente você pare para pensar nisso, né? Quantas vezes você não tem exigido de Deus, ou do seu líder de célula, ou do seu pastor, ou da sua igreja, ou da pessoa que cuida de você, honra, glória, reconhecimento, um muito obrigado, né? Uma coisa pública aqui, chamar você no púlpito, deixa eu chamar o irmão, né? E vem aqui. Será que por causa disso que você nunca foi honrado? Será que não é por causa disso? Porque de vez, e meu pai, né, glória a Deus, ele tem esse coração de honrar, né? Ele gosta de honrar as pessoas. E a Bíblia fala isso, honra quem honra, a palavra do Senhor nos ensina a honrar nossos pais, a honrar quem tem honra. A palavra do Senhor nos ensina, né? Que nós temos que honrar, não querer ser honrado. Entende a diferença? É muito diferente uma coisa da outra. Muito diferente. Então, o apóstolo, né? Ele tem esse bom costume de honrar as pessoas. De vez em quando ele fala do irmão, né? E chama e tal. E aí eu te pergunto, quando isso acontece aqui na igreja, ou acontece na sua célula, ou sei lá, alguma coisa assim, como que fica o seu coração com isso? Porque se o seu coração se enche de inveja, primeiro que você já está pecando. Você já está pecando o pecado da inveja. Já começa errado. Segundo, além da inveja que você está sentindo, por algum irmão que foi honrado aqui ou na célula,
Ou sei lá, o líder da célula pegou e levou o irmão para jantar em casa e não chamou você para jantar. Chamou o outro e não chamou você. E aí, além da inveja, você pode estar querendo, sabe o quê? A glória que pertence ao Senhor. E não pertence a você. E eu ouvi isso esses dias na internet, acho que foi algum podcast, sei lá. Uma coisa que eu vi, acho que foi o Rodolfo Abrantes, se eu não me engano. Acho que foi, ele falando assim, que o ser humano, ele não foi criado para receber glória. A gente não tem suporte psicológico, né? Suporte emocional, cognitivo, né? Para receber glória, a gente não tem esse suporte, gente. Por isso que muita gente, quando fica famosa, né? Quando vira uma pessoa pública, se perde. Vocês já viram alguém assim? Algum artista que, às vezes, nem do contexto de igreja, vou até tirar o contexto de igreja. Um artista que era uma pessoa humilde, né? Ali e tal. Aí quando fica famoso, fala que ele sobe para a cabeça, né? Aquilo sobe para a cabeça. Por quê? Ele começa a receber glória. Ele começa a receber aplausos. Ele começa a receber reconhecimento. E o ser humano não foi feito para isso. Não foi feito para isso. A gente não tem suporte psicológico para receber isso. Por quê não? Porque a gente foi criado para dar glória, honra, adoração a quem? A Deus. E esse é o motivo da nossa existência. É para isso que a gente existe. Esse é o propósito da sua vida. Amém? E aqui, no Mateus capítulo 23, que começa falando sobre os fariseus, né? Diz que eles faziam para receber reconhecimento. Ele também fala assim, ó, versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, todos sois irmãos. E depois ele fala, ninguém na terra vos chame de pai, porque um só é o vosso pai, ou guia, né? E aí você fala, nossa, então a igreja aqui é cheia de heresia, né? Porque chama o mestre, eu mesmo chamo o mestre Daniel de mestre, né? É o mestre Daniel, né? É o pastor, é o líder de célula, então você reconhece as pessoas. Mas Jesus aqui, o que ele está fazendo? Não é que, entenda, né? Qual que é o contexto, né, dessa palavra? Jesus está orientando que você não tem que buscar isso. Você não tem que buscar ser chamado de mestre, de guia, de pastor, de líder, de sei lá o que, de vice-querubim, né? Sei lá o que você quer ser chamado. Você não tem que buscar isso, entende? É isso que Jesus está nos advertindo aqui, né? E ele adverte também que quando, por exemplo, o mestre Daniel, né? O mestre Daniel, gente e tal, mas entender que quem é o digno de glória, quem é o maior dos mestres? Jesus. E é isso que ele está instruindo aqui. Na terra terão homens líderes? Sim, e o próprio Jesus instruiu isso, né? Que a igreja tivesse líderes, pastores e tal. Mas, que o maior de todos, quem é? Jesus. E aí, semana passada, né, o apóstolo ele até falou sobre isso. Que às vezes a gente tem uma idolatria tão grande, por um pastor, por um líder, que a gente confere a ele um poder e uma glória que é de Deus. Em que sentido? Que o pastor acabou com a minha vida, né? Porque o meu líder acabou com a minha vida, com a minha família, ou porque ele não me deu oportunidade de eu fluir nos dons que Deus me deu, né? Eu queria tanto fluir em oração. Gente, estava bom. Não sei o que aconteceu aí. Ficou. Abaixa só um pouquinho o retorno aqui para mim. Só. De fluir, eu queria tanto fluir na palavra, fluir em oração, e meu líder não me permite fluir. O que você está dizendo? Que aquele líder, que aquele pastor, aquela pessoa, tem um poder maior do que o de Deus. Você está idolatrando e colocando essa pessoa, você está trocando o papel de Deus por o papel dela. Ou quando você depende de constante aprovação. Isso é uma coisa que eu enfrentei muito na minha vida, de vez em quando eu enfrento, né? Isso está ligado à personalidade, está ligado a várias coisas. Mas essa necessidade constante de aprovação, né? Que alguém te fale alguma coisa, que alguém te agradeça, que alguém te reconheça, né? Isso também é pecado. Isso também é pecado. Entende? Né? Então eu quero que você pare para pensar sobre isso. Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, roubar uma glória, roubar um destaque e uma posição que pertence somente a Ele. A Ele. E aí eu queria ler com os irmãos Jó, capítulo 1, versículo 21. E aqui no livro de Jó, né, para aqueles que não conhecem, Jó
vou encurtar a história. Ele era um homem íntegro, reto, diante de Deus, tudo certinho. E aí, o diabo pede permissão ao Senhor para prová-lo, para provar o coração dele, né? E Deus autoriza. E aí, começa a acontecer um monte de desgraça na vida de Jó. Começa a perder tudo, porque ele tinha muitos bens. Tudo. Começa a perder tudo. E aí, olha o que ele diz. Versículo 21. E disse... Não, vamos ler o 20. Vamos ler o 20. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Gente, olha a fé desse homem, né? Olha a fé desse homem. Ele estava ali num estado, e aqui ainda ia acontecer mais coisa, né? Depois daqui. Só que em todo momento, ele dá honras e glórias ao Senhor. Em todo momento. E aí, depois, a gente vai mais para frente no livro de Jó, a gente vê que alguns momentos, né, quando ele está no meio de tudo aquilo, os amigos dele vêm falar um monte de besteira para ele e tal. E aí ele começa, ele mesmo, não ao Senhor, ele sempre entrega glórias a Deus, né? Mas ele mesmo começa, né, a se sentir ruim, amaldiçoa o dia que eu nasci, né, e tal, aquela coisa. E aí, muitas vezes a gente se depara uma situação assim, ó, seguinte, alguma coisa não está saindo da forma como você espera, principalmente coisas ministeriais, né? Coisas que não são minhas, coisas que são dele, não minhas. E aí talvez alguma coisa não está saindo da forma como você espera, ou você não fez aquilo que você gostaria de ter feito, enfim. E aí você começa aquela neura, eu estou falando tudo de mim, tá, gente? Tudo que Deus está falando comigo. E aquela neura, tipo assim, então isso aqui é culpa minha. Né? Principalmente coisas que são dele, não são suas, tá? Coisas que são dele. Então, por exemplo, sei lá, o culto de hoje aqui, e aí chegou, sei lá, essa palavra, ou aqui o começo do culto, e aí, quem sabe o apóstolo Adriano, eu fico, meu Deus, o culto foi ruim, né? E tal, a culpa é minha, porque eu não fiz, porque eu... Mas de quem que é o culto? De quem que é a igreja? E aí, quando você se coloca nessa posição, e você fala que você conseguiu, porque você é todo poderoso, hein? Você é o cara. Então você, com seu poder, você conseguiu estragar o culto. Olha só que poderoso, hein? Nossa. Você entende como a gente rouba uma posição que é do Senhor? Né? Não estou dizendo que a gente não tem a nossa parte. A gente tem, gente. É claro que a gente tem. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa buscar. Não é isso que eu estou falando. Em nome de Jesus, não me interprete mal. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito que vem para tentar distorcer a palavra. Amém? Eu não estou falando que você não tem que buscar, que você pode fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Porque a palavra fala, ai daquele que, né, faz as coisas do Senhor de qualquer forma. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de que, dentro daquilo que você sabe que você precisa fazer, e o Senhor, Ele conhece o seu coração. E você tem uma responsabilidade na casa do Senhor, né, nas coisas dele, não suas. Deixando bem claro isso. Então, nas coisas que são dele, né. A gente precisa aprender a confiar e descansar no Senhor. Porque é dele, porque pertence a Ele. Ele lê o nosso coração. Então, se o seu líder de célula te chamou lá para fazer uma oração, que seja, aí você fica, ai meu Deus, eu não sei orar, né? Na célula, no grupo de ali. E aí fica, né? Ai meu Deus, ai que vergonha e tal. O que você está falando ali? Que você tem o poder de estragar tudo e que Deus não pode fazer nada por você, né? Ou na hora de trazer uma palavra ou de fazer alguma coisa no seu grupo de alívio, entende? É do Senhor, gente, pertence a Ele. O que Deus ele vai fazer? Ele vai ler o seu coração e vai ver a sua busca, claro que vai. Mas pertence a Ele. E aí, falando um pouquinho sobre isso também, mais uma experiência que eu queria compartilhar. Né? A gente teve o acampamento de jovens e adolescentes. Vixe, eu não vou querer ir nesse acampamento ano que vem. Eu não vou querer, Paulo. Vou falar de novo para ver se ajuda. A gente teve acampamento de jovens e adolescentes. Agora eu quero ir mais ou menos. Vou pensar. Deixa eu falar de novo. A gente teve o acampamento de jovens e adolescentes. Mas vai melhorar, em nome de Jesus. E aí, gente, é que eles estão lá em cima, né? Eles que são os animados, tá, gente? O pessoal animado está lá em cima. E aí, gente, foi bom? Quem foi? Foi bom? Faz assim, pra gente ver. Levanta a mão. Foi bom? Foi benção? Levanta a mão pra eu ver se foi benção. Foi bom? Foi maravilhoso? Foi sobrenatural? Foi top? Foi, né? Top, maravilhoso, sobrenatural que Deus fez. E tal. Glória a mim, né? Pastor Mateus, que organizei o evento, né?
que fez que aconteci, né? Glória a mim, porque eu dediquei a minha vida para esse evento, para levar a palavra, né? Só que não, só que não. Gente, na semana do acampamento, eu compartilhei com os jovens lá. Sabe aquela semana que você tá zoado, que você tá mal? Parece que tá tudo dando errado, que você é a pior pessoa do mundo também, que você se sente um lixo, né? E tal. Eu tava nesses dias, né? 2 semanas antes assim, na semana também. E eu até falei pra minha mãe, falei, vai ter um acampamento, o que eu vou levar para esse pessoal? Porque eu não tenho nada, eu tava zoado. E aí, as coisas foram acontecendo. E aí terminou, e foi uma bênção, foi top. As coisas que a gente programou, na verdade foi muito maior, muito melhor do que aquilo que a gente programou, né amor? Gente, foi maravilhoso. O que a gente percebe? Que não é a gente. Não era eu, de verdade, sem demagogia. Não era eu mesmo, porque eu estava zoado. Eu não tinha nada para levar, entende? E foi uma bênção. Por quê? Não pertence a mim. Não é meu, esses jovens não são meus, essa igreja não é minha, ou do apóstolo Alain, ou do líder de célula, aquele grupo de alívio, não é do líder. Não é. É de quem? Do Senhor. Então Ele é poderoso o suficiente, e é isso que eu acredito. Deus, Ele é poderoso o suficiente para fazer aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para abençoar quem Ele quiser, o quanto Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu acredito. Amém? Glória a Deus. E aí, tentando caminhar para o final aqui, Isaías capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo, a gente vai ler o 5. Aqui o profeta Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. Ele vê a glória de Deus, a gente está falando glória a Deus, né? Eu termo dessa palavra. Ele vê a glória de Deus, ele tem a visão e tal. E quando ele se depara com aquilo, ele percebe o quanto ele é pecador, né? O quanto ele é nada, né? Diante de Deus, ele percebe isso. E aí olha o que ele fala, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E aqui Isaías, ele é chamado por uma obra muito grande, né? Muito grande. Tanto que o profeta Isaías, ele é o mais messiânico, né? Ele é o que mais falou a respeito de Jesus Cristo mesmo, né? Que anunciou a vinda de Jesus Cristo. E ele foi um homem assim, poderoso nessa terra, né? Mas olha como que foi o chamamento dele, né? Olha como foi o chamamento dele. Ele percebeu o quanto ele era inferior, o quanto ele era pecador. Porém, a obra não era dele. A profecia não era dele. O ministério não era dele, né? O que ele tinha para fazer não era sobre ele, ou sobre o poder dele, ou sobre a capacidade dele, ou sobre o quanto ele era santo. Não era sobre ele, era sobre o Senhor, o Rei dos exércitos. E aí a obra que é dele, ele é poderoso o suficiente para pegar uma tenaz, né? Enviar o anjo, pegar uma tenaz, tocar sobre os lábios do profeta e purificar os seus lábios. Entende? É sobre o Senhor, é tudo sobre ele. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre a glória dele, sobre a presença dele, para o nome dele ser conhecido. Isso não é sobre a gente, isso não é sobre mim, não é sobre essa igreja, não é sobre o apóstolo Alain, sobre o apóstolo Adriano, sobre o seu líder de célula. Não é sobre seres humanos isso aqui. E se você acha que é, talvez esse seja o seu pecado, e talvez por isso você está fraco. Muitos, não poucos, saem da igreja. Por qual motivo? Pessoas. Porque eu me decepcionei, porque fulano fez isso para mim, porque eu me senti chateado, porque o meu líder não me ligou, e eu fiquei 2 semanas sem ir na igreja, ninguém foi atrás de mim,
e fizeram isso comigo, e alguém fez isso, aquilo na igreja, porque você está achando, no seu coração você está entendendo que isso aqui é sobre homens, é sobre pessoas, mas não é. Mas não é. Então, meu irmão, pelo Espírito Santo, entenda, é sobre Jesus, é para a glória dele, é para a honra dele, para o louvor dele, para o domínio dele, para a glória dele, no trono dele, no céu dele, na honra dele, é tudo por ele, para ele, todas as coisas, é tudo sobre ele, tudo. Glória a Deus, glória a... E a partir de hoje, quando você disser essa expressão, esse jargão gospel, pense sobre o que você está falando. Que às vezes, anota o que eu estou te falando, eu vou descer daqui, quando eu terminar de pregar, alguém vai falar: nossa, pastor Mateus, que bênção sua pregação, né? Nossa, que top. Aí a gente fica, né? Nossa, como eu sou top, né, mano? Nossa, eu falo muito bem, né? Nossa, como que eu sei a palavra, né? E tal. Glória a Deus em tudo que a gente faz. E esse é o grande perigo de quem ocupa espaços de evidência, né? Na igreja, principalmente, dentro da casa do Senhor, né? Porque é uma tentação isso, né? É uma tentação você receber aquele elogio, né? Ou receber aquela... Ou quando alguém coloca uma cadeira no aniversário da apóstola, senta ela aqui, né? E é uma tentação. E quem está aqui em cima, né? Precisa estar sempre vigiando com isso. Você, líder de célula, sempre esteja vigilante com isso. Porque a gente é tentado o tempo inteiro a roubar uma glória, um espaço, uma posição que só pertence a Deus. E sabe quem foi o primeiro que fez isso? Quem foi? Vocês sabem? Quem foi o primeiro que fez isso? Que teve essa brilhante ideia, né? Essa brilhante ideia de roubar a glória de Deus. Lúcifer, Satanás. E qual que é o objetivo dele? Até os dias de hoje. Fazer com que a glória de Deus seja roubada. Com que as honras a Deus, a reverência a Deus, as luzes, os holofotes, né? E a glória, a honra que pertence ao Todo-Poderoso, né? Seja roubada. Esse é o objetivo dele. Pegar um pouco. E aí eu pego um pouco da luz de Deus para mim, né? Aí ele pega um pouquinho para ele, pastor Gisele um pouquinho para ela, e cada um pega um pouquinho da glória de Deus, que não era para ser nossa, que era para ser toda dele. Entende? Então tome cuidado com isso. E vigie o seu coração. Vigie o seu coração. Todas as vezes que você fica chateado porque alguém não te disse muito obrigado na igreja, né? Porque alguém não te reconheceu, porque alguém não te honrou, né? Tome cuidado e repense sobre isso, porque isso é pecado. Isso é pecado. Então hoje nós falamos sobre o pecado da inveja, o pecado da idolatria, porque você está se colocando numa posição que pertence a Deus, né? E o pecado do roubo mesmo, ser ladrão, ladrão de glória, ladrão de reconhecimento, que não pertence a você, que pertence a Ele. Vigie com esses 3 pecados: pecado do roubo, pecado da inveja, né? E qual mais que eu falei? E pecado da idolatria. Todos esses pecados roubam uma glória que é dele, um reconhecimento que é dele, de Jesus Cristo. E eu gostaria que vocês se colocassem de pé, para vocês acharem que está acabando. Aquela lá, tá? Para vocês acharem que está acabando essa palavra. E aí eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 2. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco celeste, semelhante no aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há 24 tronos, assentados nele 24 anciões, vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Presta atenção nisso. Ó, imagina essa visão. Jesus no trono. Meu Deus do céu. Deve ter sido muito louco isso. Ele viu Jesus no trono,
o Todo-Poderoso, que tinha um aspecto de pedras preciosas, né? E aquela coisa doida, né? E arco celeste em volta, e aquela glória, né? De Deus, né? Aquela coisa maravilhosa ali. E, perto do trono, o que João viu? O que João viu? Versículo 4, ó. Ele viu também 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão? Até aqui, gente, eu não tenho ideia do que significa isso, né? Não sou o cara da escatologia, sabe? Se alguém souber o que significa os 24 anciãos, não sei, né? Mas o que parece aqui nesse texto? Que é pessoas ou seres, sei lá o que é, anjos, importantes, sim ou não? Gente, para estar perto do trono, do Todo-Poderoso, pertinho de Jesus ali, né? E com coroa na cabeça, né? Vestido de branco, no meio de toda aquela glória, parece seres importantes, né? Não sei se são homens, se são anjos, sei lá o que é, tá? Mas traz essa ideia, né? E aí continua. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são 7 espíritos de Deus. Versículo 6. E diante do trono um mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás, e tal. E aí ele continua, né, falando de toda aquela cena, toda gloriosa ali de Jesus. E aí, no versículo 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, e não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, vamos lá todo mundo junto? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, aleluia. E aí olha só, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra, ações de graças àquele que se encontra sentado no trono e o que vive pelos séculos dos séculos. Olha só o versículo 10, presta bem atenção nisso. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele, todo arrepiado, diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. Aqueles anciões que a gente vê aqui, pessoas importantes, ou anjos, sei lá o que é, perto do trono com coroas, nem eles são capazes de permanecer com as suas coroas. Não tem como permanecer com a sua coroa. É impossível permanecer com a coroa quando você vê a glória de Jesus, quando você reconhece a presença dele, quando você vê o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é poderoso. E tudo aquilo que você tem na sua vida, tudo aquilo que você tem de maravilhoso, sei lá o que você já viveu, tudo vem dele. Tudo vem dele, não vem de você, meu irmão. Entenda isso, não vem de você, vem dele. É tudo para a glória dele. Tudo que você tem de bom na sua vida veio dele, e é tudo para a glória dele. É tudo para a glória dele, meu irmão. A provisão vem do Senhor, o recurso. Ah, mas eu trabalho, mas eu faço, eu aconteço. Se você tem saúde, para você levantar da sua cama, você ir trabalhar, e você tem inteligência, veio de quem? Dele. Então a glória é de quem? É dele, é dele, é dele, é dele. Esses dias, passando aí, né, os apertos, chegada do neném e tal, Deus me deu uma estratégia, né? Então aí alguns irmãos já viram, estou com uma lojinha aí, né, vendendo umas bijuterias e tal. E aí começou, né, a vir e tal, me ajudou muito a pagar umas contas que eu estava para pagar. Porque eu fui atrás, porque eu aconteci, porque eu tive a brilhante ideia de fazer, eu comprei, eu vendi, eu estou pagando as contas porque eu sou o provedor do meu lar. Eu sou o homem. Não é. É tudo dele, é tudo sobre ele, para a glória dele, para a honra dele, para o poder dele. Tudo para ele, é tudo para ele, tudo, toda honra, toda glória, toda força, louvor, majestade, domínio, evidência, reconhecimento, luzes, aplausos, holofotes, sei lá, tudo de reconhecimento é tudo para ele, é tudo para Jesus Cristo, é tudo sobre ele, é tudo para a honra dele, para a glória dele, para o louvor dele, tudo. E meu irmão,
nessa manhã, eu te convido, assim como eu, não tem como mais eu ficar ali em cima, eu não consigo. Para mim já, toda a evidência que eu tinha, já foi demais, que eu podia suportar. Eu quero te convidar a você depositar suas coroas. Eu não sei quais são as coroas que você carrega no seu coração. Eu não sei se você tem desejado por reconhecimento, se você tem desejado um muito obrigado. Eu não sei qual tipo de coroa você tem carregado. Uma posição de pastor, uma posição de sei lá o que você é, ou que não é, sei lá. Eu quero te convidar, nessa manhã, a você depositar suas coroas. Deposita tudo diante do altar. E se você ouviu, se você entendeu essa palavra, eu te convido a depositar. A vir diante desse altar e depositar suas coroas. Todo o reconhecimento, toda a honra, tudo aquilo que você um dia quis para você. Eu te convido a depositar. Amém?